Olá, aqui é a Marcela, mentora do Espaço Refúgio Emocional e Graça. Terça-feira, estamos com uma proposta diferente essa semana, uma proposta de mergulhar e entender a nossa história de vida através aí do livro A Menina que Queria Salvar o Mundo, e onde eu conto a minha própria história, né? E ajudo também a gente compreender cada um a sua própria história. Temos um embasamento maravilhoso, que é o estudo sinótico da vida de Jesus, onde aqui no Novo Testamento nós encontramos evangelhos falando de momentos muito importantes da história da vida de Jesus, e a partir dessas referências a gente consegue também fazer uma aplicação prática para as nossas histórias. Então, vamos para o nosso conteúdo de hoje? Mas antes, uma oração. Pai, te agradecemos por essa oportunidade que estamos tendo de olhar para a nossa própria história da vida, mas com exemplos, entendermos o porquê de muitas coisas, o que que acontece nessa jornada da vida. Te agradecemos por este ensinamento. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, para a gente entender aqui a história de Jesus, antes no livro eu falo sobre a parte da concepção, que é aquele momento antes do nascimento, né? Como a pessoa foi concebida, né? No livro eu coloco essa gestação, ela foi planejada, não planejada, foi um filho desejado, não foi um filho desejado, em que circunstâncias se deu esse nascimento. Então, entender desde essa raiz já nos ajuda a entender muitas coisas. Então, aqui, quando a gente fala do nascimento de Jesus, tem uma narrativa bíblica no sinóptico aqui que a gente está estudando, que é em Lucas 1, 5 e 6, onde começa a falar da história de João, que é um parente de Jesus. Então, Zacarias, pai de João, e Isabel, eles eram descendentes de Arão. E a Bíblia diz que eles eram pessoas devotas, piedosas, e já eram idosos, eles não tinham filhos. Então, embora eles desejassem ter filhos, eles não tinham. Então, em Lucas 1, do versículo 8 ao 9, registra quando Zacarias ele foi entrar ali no templo e um anjo encontrou Zacarias e apareceu ao seu lado dizendo que as orações deles estavam sendo atendidas e que havia escolhido a Isabel para dar luz a um filho que seria o precursor do Messias, né? Que iria anteceder então a chegada de Jesus. É, e que eles deveriam dar o nome de João, e ele seria cheio do Espírito Santo e dedicado a servir mesmo antes de nascer. Então, nessa história aqui que nós estamos meditando, a gente consegue observar a história de vida deste casal. Quem era este casal, né? E o propósito do nascimento de João. Como é importante, o filho, quando ele nasce, se desenvolve, ele não consegue ter essa fotografia dessa fase da concepção. Mas aqui tudo ficou revelado, tudo ficou escrito para que a gente pudesse entender em que fase que esse casal estava, qual que era o propósito de Deus na vida desse, né, do João. E mesmo eles estando aí no momento de muito desafio por conta da idade, né? Então, é muito importante a gente observar que eles viviam num contexto muito desafiador, né? Viviam num contexto onde eles precisavam realmente, existia um desejo para vivenciar algo, mas existia também as impossibilidades, né? Então, quando a gente olha para a nossa história, para a nossa vida, você consegue perceber quais são essas impossibilidades e consegue entender o porquê que muitas das vezes elas não foram atendidas, né? Será que esse tempo ele passou para algo,
nessa conexão aqui com o texto de Zacarias e Isabel, que eles eram de idade avançadas, naquela época a esterilidade era uma humilhação social, né? Então eles carregavam emocionalmente uma carga emocional grande por conta de não ter tido filhos, né? Eh, E o anjo ele trouxe uma boa notícia, mas aí Zacarias na hora ele questionou, né? Como que eu vou ter certeza, né? Então, às vezes, quando chega o tempo de algo novo acontecer nas nossas vidas, essas marcas emocionais mais dificultosas vivenciadas anteriormente, elas podem atrapalhar esse processo dessa novidade chegar, desse milagre chegar, né? Então, o convite aqui é sim analisar que houve ali momentos de esterilidade, realmente eles viveram durante anos com toda aquela situação, mas que neste momento eles estavam entrando para viver um novo ciclo, né? Um ciclo onde realmente havia chegado ali esse momento deles estarem gerando João Batista, né? E a gente tentando entender, existia um tempo para isso, né? Então, esse tempo, se eles tivessem tido antes esse bebê, João não teria sido ali tão próximo de Jesus, não teriam cumprido aquela missão para a qual ele foi designado perto de Jesus. Então, às vezes, as limitações da vida, às vezes, as dificuldades da história da vida, lá na frente, a gente entende o porquê de toda essa dificuldade, né? Eh, e aí, a reflexão para hoje é para que a gente olhe para essa história, para a história da nossa vida e veja o que que aparentemente não está dando frutos, o que aparentemente não está dando certo, né? E o que que Deus ele fala sobre esse tempo, o que que ele fala sobre essa dificuldade, o que que essa dificuldade carrega por trás de tudo isso. O tempo dele, né? Estava ali maturando o seu filho ali, o João Batista, né? De forma silenciosa, mas houve ali essa essa gestação. Então, meu convite hoje, já finalizando o nosso áudio, sim, é importante entender essa fase da concepção, né? Que os pais estavam vivenciando, quais eram as dificuldades que os pais estavam vivenciando, era desejado, não era desejado, em que contexto social que tudo isso acontecia, e o que que isso repercute na nossa história de hoje. Independente deste formato que ocorreu essa concepção, sim, é importante que a gente entenda e olhe para trás dessa história e veja que hoje nós somos pessoas adultas, protagonistas da nossa própria história. E a gente consegue sim dar um significado, e assim como João Batista, tornar a nossa história relevante para cumprir a missão a qual nós fomos designados. Então, eu espero que com essa reflexão você consiga analisar e parar, analisar um pouquinho sobre essa fase, né, da sua vida, ou quando você nasceu, ou quando você gerou, né, seus filhos. E independente da época, independente da situação, encontrar esse propósito, né, que é um propósito lindo da vida, lindo de viver, lindo de se ter aí fôlego de vida e fazer sim ter sentido, assim como o Zacarias e Isabel fizeram. Amém? O que que vocês acharam dessa reflexão de hoje? Espero que tenham gostado. Vamos fazer uma oração para terminar? Pai, muito obrigada por essa oportunidade que tu tem nos falado no dia de hoje para entender as nossas histórias, entender o tempo de todas as coisas, entender o mistério que existe por trás da concepção, o mistério que envolve o ser humano, o mistério que envolve a tua criação, o teu propósito na vida de cada um, e que o consolo chegue, esse entendimento chegue, e que verdadeiramente as nossas vidas possam fazer sentido a partir desse entendimento que nós temos em Ti, de que todo fôlego ele é precioso para ti. Todas as pessoas, todos nós carregamos promessas e queremos ver
elas se cumprirem nas nossas vidas. Se em algum momento as circunstâncias elas pareceram impossíveis, igual a este casal, que também chegue aí esse momento de possibilidades e que os milagres aconteçam nas nossas vidas. Fica conosco neste dia, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O que que vocês acharam do áudio de hoje? Espero que tenham gostado, façam essa reflexão e multipliquem com outras pessoas para que também possam ter esse espaço de acolhimento emocional. Um abraço, fica com Deus, declare que seu dia vai ser uma bênção. Um abraço.